Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Achou? Amém. Vamos fazer a leitura. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e o investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fintando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Glória a Deus. Amém. Vamos curvar por um minuto. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por essa manhã, meu Deus. Obrigado por estarmos aqui na sua presença, meu Pai. E até aqueles que estão na sua casa também, Senhor. Obrigado pela vida de todos, meu Pai. Que o Senhor venha falar aos corações de cada um de nós, presentes e não presentes, e aqueles que estão ouvindo em outro lugar, meu Pai. Então, Senhor Jesus, fala aos nossos corações, meu Pai. Fala, meu Deus, fala a nós, meu Pai. Eu te peço, ó Espírito Santo, venha aos nossos corações, meu Pai. E se ainda houver coração de pedra, Senhor, que o Senhor venha quebrar, que o Senhor venha arrancar o coração de pedra, meu Deus, e colocar um novo coração, um coração de carne, aquele que possa ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, Senhor Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Aí eu te pergunto, pelo que vale a pena morrer? Pelo que vale a pena? E nós estamos falando aqui das dificuldades que nós enfrentamos, que geram coisas boas para a gente. São dificuldades, mas muitas vezes não são valorizadas. E nós tendemos ao quê? A fugir do sofrimento. Nós não passamos pelo sofrimento, nós tentamos fugir do sofrimento, porque ninguém quer. Aí eu te pergunto de novo, que tipo de sofrimento então vale a pena enfrentar? Qual o tipo de sofrimento? Porque Estevão, ele sofreu. Se você continuar, ele vai morrer, apedrejado ainda. Mas, pelo que vale a pena? O que está valendo a pena para você? Que lá em Mateus 10, no versículo 39, Jesus falou o seguinte: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, então se Estevão perdeu a sua vida, ele achou. Porque até aqueles homens viram que seu rosto era como de anjo. Por quê? Porque nele havia o que? A graça do Espírito Santo. E o que Estevão vai ensinar para a gente aqui? Que o sofrimento vai servir para evidenciar o quê? A ação do Espírito Santo em quê? Em nossas vidas. A ação do Espírito Santo vai evidenciar em nossas vidas através do sofrimento. Por quê? Porque é através dele que nós vamos passar. Você tem que passar. Para entender esse texto, a gente tem que entender uma coisa. A igreja é uma comunidade o quê? De pessoas representando o quê? Diversas culturas, tradições e costumes. Porque a inclusão é a obra do quê? Do propósito de Deus. É a inclusão. Tem várias culturas, vários costumes, várias tradições juntas. E a mesma coisa acontecia em Atos. Porque os 12 apóstolos eram hebreus. E aí, como a pastora pregou semana passada, se você está acompanhando, foram levantados o quê? 7 diáconos,
vamos supor assim. 7 homens queriam cuidar do quê? Das viúvas helenitas. Ou seja, elas não eram hebreias, eram helenitas. Ou seja, está vendo? Diversas culturas. Ou seja, a igreja tinha que ter um propósito não só para os hebreus, mas sim para todos. Então foi levantado quem? Estevão, Felipe e outros homens. Então você precisa entender qual é o papel fundamental da igreja. E esse papel fundamental veio através de quem? Desses homens. Desses homens que foram levantados depois dos apóstolos. Os apóstolos ungiram eles, ministraram sobre eles. Ou seja, embora aqueles 12 apóstolos, eles declarassem que a dedicação deles era ao ministério da pregação da palavra, ela não era a exclusividade deles. O ministério da palavra não é exclusividade dos apóstolos, mas eles iriam se dedicar somente àquilo. E levantaram os homens para quê? Para servir à mesa. Ou seja, aqueles recém-eleitos líderes helenistas incendiaram Jerusalém com o quê? Com a sua pregação. Ué, na história de Atos, o que teria acontecido com a igreja se Estevão e Felipe se limitassem somente a servir à mesa? Porque foram isso que eles foram levantados, a servir à mesa. Mas eles não se limitaram somente a servir à mesa. Já pensou? Se Estevão falou assim, beleza, só vou servir à mesa. Beleza, eu só vou olhar o banheiro. Pastor, eu só vou olhar um envelope. Você só se limita a isso? Não. Talvez você tenha sido levantado a diácono, você vai servir à mesa, mas ninguém disse que exclusividade de pregação é do pastor. Mas talvez você só queira pregar. Aí, meu querido, aí você não quer servir. Porque um dia nós servimos também para chegar aqui. Fomos diáconos, servimos à mesa, mas nos dedicamos ao quê? À palavra agora. Assim como os apóstolos disseram, nós vamos nos dedicar ao quê? Ao ministério da palavra. Mas levantamos 7 homens ao quê? Para servir à mesa. E Estevão começou a pregar. Então ele foi rebelde? Não. Pelo contrário, ele não se limitou a servir à mesa. Ele não foi limitado. Ele não disse que o seu limite é até aqui, viu, Estevão? Não, os apóstolos não disseram isso a ele. Mas disseram assim, vocês vão servir à mesa. E além de servir à mesa, Estevão também pregava. Ou seja, meu querido, você só quer fazer o que te propõe. Fala assim, eu só carrego a Bíblia. Eu só vou carregar a Bíblia. Puxa vida. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Deus diz o seguinte: e também todos os que piamente querem servir em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Todos os que querem piamente viver em Cristo. Se você vai viver em Cristo, você vai padecer o quê? Em perseguições. Não tem como você servir a Cristo e não ter perseguição. Não vai ter como. E aconteceu com Estevão. A Bíblia fala que Estevão, através dele fazia o quê? Através do Espírito Santo. Sinais e maravilhas. E muitas almas o quê? Com certeza se convertiam pelo testemunho que Estevão pregava. E pelo ministério o quê? De um jovem Estevão. Um jovem. Aí eu falo, e você, jovem? De onde você tirou o seu estilo de juventude? Da onde? Da onde tirou esse estilo de juventude que os jovens hoje tiram? Cadê os jovens? Porque da Bíblia com certeza não foi. Porque se você olhar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se ajoelharam a Baal. José foi trancafiado num calabouço, mas Deus não abandonou ele, que era um jovem. Davi, um exército fugiu pelo gigante. Mas Davi chegou e falou assim: Saul, não tema o seu coração, porque o teu servo vai matar o gigante. E era um menino. Era um menino. Não precisou de um velho, não precisou de um senhor, de um ancião. Porque talvez você fique esperando, não, isso é o trabalho dos mais velhos, do pastor. E você, jovem, cadê você? Mas por que você está falando isso, pastor? Porque Estevão era um jovem, recém o que levantado a diácono. Mas ele não se limitou a servir à mesa. Ele foi pregar.
Ele foi evangelizar. Aí eu te falo, você conhece Leonard Ravenhill? Aí eu falo para você quem ele é. Você acha que esse homem orava? Sim ou não? Ah, orava. Se você pegar os heróis da fé lá, os pastores, Lutero, tem um Leonard Ravenhill. Sabe por que eu peguei ele? Porque ele falou do filho dele de 17 anos. Um menino. Ele falou assim, meu filho ora mais que eu. Meu filho ora mais que eu. E era um cara de oração. Era um pastor que foi levantado e ele orava, ele pregava. Foi muito conhecido. Mas ele disse assim, poxa, meu filho ora mais que eu. Ou seja, que estilo de juventude você quer ter? Ah, eu participei lá do estádio, tá, e agora? Quinta-feira. Cadê? Só estava quem? Os anciãos. Não te chamando ninguém de velho porque eu não estava, porque eu estava lá, mas minha esposa estava. Mas estava quem? Estava lá. Mas cadê o jovem? Ah, fica em casa. Pô, cara, o evangelho está lá fora. As almas estão lá fora. Elas precisam de você. Assim como precisavam de Estevão. E a pessoa, se Estevão se limitasse somente a servir a mesa. Sabe o que eu vejo hoje? O jovem é na internet, é no celular, é Instagram, é no Facebook, no Twitter. Mas não sabe nada da pessoa de Jesus. Nada. Nada. É fraco, é carnal, tipo, não consegue. Não consegue largar o celular, não consegue sair do Facebook. Agora então, meu Deus, é cada passo na casa é um clique do chinelo. Agora não é mais lá fora porque não pode sair, mas fica tirando, né? Meu Deus, cadê você? Você já viu algum grupo de adolescente falar assim, não, nós vamos nos reunir, vamos orar 3 horas. Você já viu? Faz tempo que eu não vejo. Faz tempo. Ou os jovens falam assim, não, nós vamos nos reunir, nós vamos ficar aqui na porta da igreja, vamos evangelizar. Vamos evangelizar, não na hora do culto, mas evangelizar. Cadê? Você já viu algum adolescente chorando porque o pai e a mãe é pecador? Cadê? Cadê o Estevão? Cadê o Felipe? Cara, você não ora 1 hora, mas fica 4 horas na rede social. Aí depois fala assim, eu não sinto nada. Não vai sentir mesmo. Cara, você não vai sentir nada, desliga essa porcaria. Vai falar com Deus, vai ler a Bíblia. Vem evangelizar. Já li bastante, tá bom, então vem. Ou você acha que a gente fica de brincadeira aqui na igreja? Ou você acha que, pastor, está vindo quarta, quinta e sexta. Fazer o quê? Eu estou pulando amarelinha na igreja? Não estou, não. Ninguém veio aqui brincar, não, cara. Mas eu estou usando a internet para estudar. Para crescer nisso. Amém. Mas antes disso, passa 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas na presença de Deus. Aí você vai e mexe na internet. Mas não fala nem 20 minutos com Deus e fica 4 horas lá na rede social. 4 ou mais, ou fica o dia inteiro. O dia inteiro, cara. Sabe o que a tecnologia faz? Sabe o que a internet faz? Ela atrofia a mente. É mente atrofiada. Aí se torna uma pessoa imoral, uma pessoa seca, fria. Por quê? Por causa da porcaria da internet. Não consegue. Aí vem no culto e fala assim, eu não entendo nada do que o pastor prega. Eu não entendo nada do que vocês falam. Eu não sinto nada na hora da oração. Não vai sentir mesmo. Você está a semana inteira comendo comida de demônio. Está na internet, mexendo em rede social, vendo tirulipa, vendo o escambau lá. Cara, o que é isso? Vamos lá. Aí você vem e fala assim, não dá adianta, você não vai se comparar a Estevão. Não vem me falar que os jovens, todos os jovens desse século se comparam a Estevão. Não se compara. Não ousa dizer que você é parecido com Estevão, porque não é. Cadê você?
Só está servindo a mesa. E olhe lá. Você fala, pastor, mas a gente é extravagante, a gente é radical. Não é, não. Não é mesmo. Extravagante e radical era Estevão, era Felipe. Foi servir a mesa e falou assim, vamos lá, vamos levar alimento. Vamos lá, vamos recolher, vamos evangelizar. Mas sabe qual que é a desculpa agora? É a pandemia. Meu irmão, quando você quer servir, não tem nada que vai te pedir. Porque tem domínio sobre a sua vida, é Deus. É Deus. É Ele falar se você vai viver ou não vai viver. Você pode estar em casa hoje e ter um infarto e não morreu de pandemia, tá? E aí? O que você me diz? Ou seja, você não tem domínio sobre a sua vida. Você não domina a sua vida. Você pode até dominar esse livro aqui, ó, manusear ele. Mas a sua vida, meu irmão, você não domina. Você pode até falar assim, não, eu vou na academia, faço check-up, conheço um monte de gente que acabou de fazer o check-up. Pastor Sherlock fez o check-up inteiro. O senhor está com um corpinho de 25 anos. E aí? Acabou, meu irmão. Foi embora. E aí? Qual a explicação que você tem? Sabe por que é a explicação? Não tem domínio sobre a vida. Não é sua vida. Se a vida é dele, então ela não te pertence. E ser extravagante é ser como Estevão. Sabe por quê? Porque ele foi o primeiro mártir da igreja, um jovem. Não foi um apóstolo, não foi um ancião. Não foi. Foi um jovem. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E ele não era um apóstolo, ele foi o quê? Levantado a servir a mesa, mas ele não só parou nisso. Ele foi lá e pregou com autoridade. Não foi porque queria parecer legal, queria parecer importante, não. Mas porque ele entendia que precisava. E isso foi uma confirmação da igreja, para a igreja avançar. Foi um modelo que é de juventude, de mocidade da primeira igreja. Mas cadê? Você está disposto a ter o seu sangue derramado? A ser um mártir? Está disposto a isso? Pelo que vale a pena? Ficar na internet? Preciso me formar. É, legal. Você não está impedido de fazer isso. Assim como ele não foi impedido de servir à mesa. Você estudar, trabalhar, não te impede de pregar o evangelho. Jamais. Trabalhei mais de 9 anos no shopping. Isso não me impediu. Sabe por quê? Porque toda quinta-feira, 11 horas da noite, até as 2 da manhã, a gente fazia num estúdio de gravação, uma evangelização com o quê? Com vendedores do shopping. E aí? Eu e uns amigos meus, que era meu gerente, tinha um músico da igreja. E aí? Isso impedia? Mas eu podia usar desculpa, falar, poxa, trabalho o dia inteiro no shopping, você acha? Não, estou cansado, vou para casa. Não. Poxa, você está se limitando. E não precisava ser pastor. Não era nada. Naquela época não era nada. Pastor Ladislau, que você conheceu aqui. Era ele que pregava lá. A gente cantava, levava o pessoal, fazia tudo. 1 hora para o pastor pregar. 8 almas se batizaram. E aí? Nada te impede, cara. Mas qual o modelo que você está usando? Que modelo de juventude você usa? Qual o modelo? Porque da Bíblia não é. Vai pedir 2 versículos para citar. Só sabe os que até o mundo sabe. Mas fala 2. 2. Fala 2 que eu falei agora. Aí você olha, o cara não tem exemplo de José, de Davi, de Estevão, de Felipe. E não tem exemplo. Lógico que tem exemplo. E de jovens ainda. Mais jovem do que Davi, que foi rei. Não tem desculpa. E eram os homens que o quê? Que não havia outro igual em Israel. Não havia outro igual.
Como não tem que haver outro igual aos jovens nesse mundo. Mas eu quero uma geração forte. Por que está falando isso, pastor? Porque eu quero uma geração forte. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que você vai dizer assim, Deus vai falar assim para você, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e digas, não tenho mais nele contentamento. Lembra do teu Criador no seu quê? Na sua mocidade. É aí, meu irmão, que você tem que lembrar. Eu separei 2 frases do Leonard Ravenhill, que é o seguinte, na igreja em Atos, a Escritura diz que eles estavam todos espantados, mas hoje todo mundo só quer diversão. É uma grande verdade. E olha quanto tempo esse cara já faleceu. Ou seja, parece que ele está falando hoje. Todo mundo só quer se divertir. Ai, não tem uma diversão na igreja. Ai, puxa vida. Pô, você vai se divertir, você vai passear, você vem na igreja. É para ganhar alma, meu irmão. Né? Cadê a... Parece que não tem mais temor. Não tem. O cara vai assistir o culto, tá o tempo todo lá. Não sai, não consegue. Tem uma outra frase que eu separei para isso do Leonardo. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem força para desligar a TV? E ainda faço um upgrade do que ele falou. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem força para desligar o celular? Você não tem força nem para largar o celular. Como que você quer derrubar as fortalezas de Satanás? Não tem força. Não consegue. Vai ler a Bíblia, mas o celular está do lado. Porque se alguém chamar, você para de ler e vai ver. Você não tem força. Estevão foi o homem que fez o quê? O mais longo sermão registrado. Capítulo 7 de Atos é o sermão inteiro de Estevão. Cara, o sermão mais longo da Bíblia. Registrado. Aqui, ó. Capítulo 7. Ou seja, com a morte de Estevão, a missão é expandida. Aí, imediatamente, após Estevão, Felipe, né? Ele começa a evangelizar em Samaria. Aí ele vai lá e evangeliza o eunuco, lá em Etíope. O mais engraçado do eunuco, quando ele evangeliza o Felipe, é que o eunuco fala assim, olha lá a água, o que me impede de batizar? Ou seja, nada. Se aparecer alguém aqui agora e falar assim, eu quero me batizar. Se batiza na caneca, mas se batiza. Ah, pastor, mas não é por imersão. Querido, é fé. Se o cara quiser, nada impede. Ele vai falar assim, ali tem água, pastor. O que me impede de ser batizado? Nada. Nada impede ele. Nada impede. Nada vai impedir. Mas você tem que estar aqui. Você tem que estar servindo lá fora. E não sentado com o chinelo na cama. Ô Jesus. Nós vamos conseguir perseguições. Estevão, ele foi tão incisivo em sua pregação, que precisaram arrumar testemunhas para dizer aquele cara lá, vamos você entender hoje, é um herege. O cara está pregando uma besteira. Eu preciso, e não conseguiam debater com ele, porque quem falava com ele era o Espírito Santo. Ele precisava pregar. Ele tinha que pregar. E ele foi mais longe do que os apóstolos na sua ênfase na pregação. Ele foi duro. Tanto que ele enfureceu o concílio. Tiveram que arrebatar ele, levar ele lá e falar, esse homem aqui é perigoso. Não é que ele é perigoso. É que quando começam a ouvir, muitos terão como me chamam da sua sã doutrina. E começam a levantar sábios
para o seu próprio entendimento. Como alguns têm parecido por aí. Você escuta as besteiras. Ah, você tem o mesmo valor que Jesus. Não, meu irmão, você não tem. Você é pecador, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Você não tem o mesmo valor. Ele tem um grande valor na sua vida, mas não é o mesmo valor que o seu. Ah, a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí, pelo amor de Deus, cara, olha o que você está escutando. Olha o que você está escutando aí fora. Olha o que o cara está pregando. Um monte de heresia. O último que eu escutei, ele falou assim, Deus não está em controle de nada. Pelo contrário, se ele ler a Bíblia, ele vai ter certeza que Deus está no controle. De tudo, até da vida. Ele que dá, ele que tira. Se ele quiser, se a Bíblia ele achar melhor, ele é soberano. Por isso que ele diz que Deus é soberano. Ele tem o controle. É ele que diz se vai ou não vai. Tá? É ele. Ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre tudo. E se está acontecendo é porque tem que acontecer. Tem que acontecer. Não importa o que está acontecendo. Ah, e se for um sinal se for um sinal, se prepara então. Continua preparado. Não esmorece não. Tá? Porque senão, meu querido, Jesus vem e você fica. É como as 10 virgens, né? Seu candelabro lá. Pois o engraçado é que todas elas tinham azeite. Todas tinham azeite. Só que tinha umas que não tinham se preparado para mais. Porque ele não imaginava que o noivo demoraria um pouco mais. Ou seja, você tem que estar preparado se o noivo demorar um pouquinho mais. Não deixa seu azeite ficar ralo, não. Porque aí se você for voltar para tentar comprar mais azeite, quando você voltar, já foi, querido. Já foi. O noivo veio, levou, e você vai bater na porta e fala, não pode mais entrar não. E aí, é dolorido. Aí é um sofrimento que eu não quero não. Lá no versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Atos 6. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa descrição de Estevão, cheio de graça e poder, é para não formar um paralelo entre os apóstolos. Porque lá, se você voltar aqui no capítulo 4, versículo 33, diz o seguinte, palavra de Deus, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Ou seja, a graça de Estevão já estava antes dele ser levantado a diácono. Ele já tinha o dom. E o dom dele era originado de onde? Do Espírito Santo. Ou seja, estava presente na vida dele, antes de ele ser nomeado um dos 7. Estava presente em Estevão. Aquela unção do Espírito Santo já. E quando disseram assim, você vai servir à mesa, as viúvas, ele, amém, vou servir, mas também vou pregar. Ele estava lá. E no versículo 9 disseram assim, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Ou seja, a pregação de Estevão suscitou uma oposição entre os membros da sinagoga. Não foi nem entre os fariseus, os escribas, mas entre os próprios membros. Ou seja, tem uma oposição. Oposição deles. Do quê? Dos libertos. Quem eram os libertos? Eram os prisioneiros, dos romanos, e seus descendentes eram o quê? Judeus helenitas. Ou seja, o próprio povo já começou a falar assim, essa pregação aí não. Ele começou a pregar isso aí, não está legal. Já começou a ter oposição. E discutiam com Estevão. Não, Estevão, você está errado. Que Jesus, o quê? Que Espírito Santo. A lei de Moisés.
Lá no versículo 10 e 11. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Não podiam resistir ao que? A sabedoria e ao espírito. Quando você tem o Espírito Santo, vão discutir com você, mas não vão poder resistir à sabedoria e ao espírito. Mas você tem que estar onde? Aqui, nessa palavra, se alimentando da onde? Da palavra de Deus, se alimentando de Deus, e não da internet, e não da rede social. A rede social não vai te alimentar de nada. Qualquer coisa eu pesquiso lá no Google. Você está cheio de informação errada. Você não sabe nem de onde a fonte vem. Às vezes de um cara que caiu e começa a falar um monte de besteira. Vem aqui na Bíblia. Aqui, ó. O que tiver escrito aqui, meu irmão, não tem como ninguém falar assim, não é. Não tem como. Mas na internet tem. E tem um monte. Um monte. Essa informação que você está tirando aí está errada. Tem que estar aqui na Bíblia. Em Lucas 12, no versículo 11 e 12, diz o seguinte: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos perturbeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Esse versículo nunca foi tão claro para Estevão. Ele foi levado, levaram ele. Ele nem se preocupou em no que falar, no que responder, porque o Espírito Santo falava por ele. Está dizendo aqui, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Ou seja, quem respondia por Estevão era o Espírito Santo. Puxa, o que Jesus falou lá em Lucas já estava se cumprindo até em Atos. Imagina hoje. Essa igreja primitiva, ela experimentou na prática essas palavras de Lucas. Na prática. Ou seja, os pregadores defendiam a palavra de tal forma que não tinha argumentos para rebatê-los. Ou seja, você tem que estudar essa palavra para que você não venham ter argumento contra você. Mas se você estiver na palavra, não tem argumento. Sabe por quê? Porque vão precisar te acusar de alguma coisa. Porque não tem mais argumento para falar. Não tem como mais te rebater. Vão precisar falar assim, aquele cara lá, você viu, ele está falando heresia, alguma coisa tem que falar contra você. Porque já não tem mais argumentos. Não tem argumento contra você. Segue lá no versículo 12 ao 14. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Aí já levaram ele ao sinédrio. Ou seja, os membros tentaram rebater Estevão, mas não conseguiam. Aí arrumaram umas testemunhas, apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Essa é a primeira vez que o povo se opõe aos cristãos. Você pegar em Atos, essa vai ser a primeira que os próprios, povo, não é nem os fariseus, o próprio povo já começa a se opor aos cristãos, tomando partido para quem? Para os líderes religiosos. A gente não conseguiu, a gente arruma uma testemunha e vamos levar ele ao sinédrio. Vamos levar lá. Vamos levar as falsas testemunhas para alegar que Estevão está atacando a lei e o templo. Precisaram de uma testemunha falsa. Porque não tinha como. Não tinha como. Lá em Mateus 5,11, no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: bem-aventurais sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Eita Deus. Olha aí Estevão. Experimentou mais uma prática da Bíblia. Bem-aventurados sois vós. Ou seja, ele era bem-aventurado.
Estevão falou, não vou parar de pregar. Ele poderia ter ficado com medo. Ele foi levantado à mesa. Estava pregando, e aquele povo começou, não é assim, Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, falando, não é assim, assim, assim. Aí falou assim, eu preciso de uma testemunha. Vocês dois vão testemunhar contra ele lá no Sinédrio, porque esse homem é perigoso. Não é que ele é perigoso, não. Estava cheio do Espírito Santo, pregando a palavra. Um jovem, pregando a palavra. Não estava se limitando apenas a ficar sentado. Você não é limitado a ficar sentado. Queremos levar alimento àqueles que estão sofrendo. Mas cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Você não está no grupo de risco. Mesmo se não tivesse. Tem uns que estão e falam, eu vou. Ontem eu peguei um livro do John Piper, que estava vendo, até postei lá, em que ele fala em Deuteronômio 33, que Deus diz, eu dou a vida e tiro quando eu quiser. Engraçado que ele fala assim, eu estou num grupo de risco, tenho 60 e poucos anos, ele tem um coágulo no pulmão, mas ele falou assim, eu não posso deixar de pregar a palavra. Aí você, novo, está amedrontado em casa. Poxa vida. Cara, que exemplo está tirando da onde? É de Estevão. O cara foi levantado ao servir a mesa e está pregando. Está evangelizando. Está indo lá. Vamos dizer assim, está indo lá no inferno buscar as almas. Você tem que ir lá. Se levanta. Se levanta. Acorda. Atos nas dificuldades é atos. Atos é o quê? É ação. É ato, é um ato que você está fazendo. Qual é o seu ato de ação? Fica sentado? Não posso ficar sentado. Eu não posso. A pastora Nádia só não está aqui por causa das meninas. Senão também estaria aqui. Tá? Estaríamos aqui. Ah, mas eu não estou num grupo de risco. Não sei também. Só quero saber de uma coisa, quem é dono da vida é Ele. Que adianta, eu vou ficar em casa lá, de repente acontece alguma coisa, você morre, e aí? Pastor, eu estou no grupo de risco. Estou na idade... Amém, fica em casa. Mas meu irmão, o jovem não está. Cadê os jovens na rua? Eu não vejo. Não teve lá o descende? Não falou, não, agora, avivamento. Você tem planos de avivamento. Mas por que nunca chega? Porque não quer sofrer. Porque avivamento, tem que suar, tem que ralar, meu irmão. Ou você acha que aqueles homens do passado tiveram avivamento? John Wesley, Leonardo, por quê? Porque orava e estava lá, pregando. Os caras pregavam embaixo de chuva, cara. Em cima de um cavalo. Porque o povo não conseguia ver o povo, então ele subia no cavalo para pregar. Mas agora você só quer, não, vamos fazer uma videoconferência. Pô, meu irmão, o cara que está na rua ali sofrendo, ali largado, cheio de bicho, ele não tem videoconferência para assistir. Ele precisa que você esteja lá. É ele que precisa. Porque Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Não veio para os sãos, veio para os doentes. O cara está lá, Se você andar aqui no Belém, está lotado. Eu venho da minha casa subindo para cá, tem um monte. Que antes não tinha, agora tem um monte. Um monte. E vai ter mais, e cadê você? Eu estou aqui, mas sozinho. Mas amém, a gente faz mesmo assim. Como quinta-feira a gente fez. Mas precisa de mais. Agora você só quer ficar em casa mexendo na internet, no celular, no Facebook, no Instagram. Deixa sua mente do tamanho do amendoim. E eu falo isso para a Rafaela, sai desse negócio aí, que isso aí deixa a cabeça desse tamanho, parecendo amendoim.
igual de um dinossauro. Tem que ter limite também. Você que é pai, coloca. Fala, ó, chega, meu irmão. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer outra coisa. Pô, fica só na internet, cara. Agora é pior. Porque a hashtag é fica em casa. Pô, o cara é seriado, é filme. Não para. Não para. Para ver seriado, para namorar, né? Para namorar dar uns beijinhos, pode. Ah, pode dar um beijinho, mas não pode ir lá fora dar um alimento para quem está sofrendo. Como não pode? Lógico que pode. Pode sim. Pode. Você pode. Dentro da lei você pode tudo. A gente foi de máscara, foi de luva. Tudo bonitinho. Quer lugar mais higiênico que a igreja? Você vai no mercado tudo sujo. Você vai no açougue lotado. Na padaria então, pelo amor de Deus, lotado. Você não tem nem distância um do outro. Aqui na igreja a cadeira está separada. Tem álcool em gel na porta. Se você não tiver máscara, tem um máscara aqui. Tem luva. Você fala assim, ah, mas eu não quero tocar em nada. Tem luva. Ou seja, qual lugar mais higiênico? De todos que você vai. Pô, está na igreja. Não tem outro lugar mais higiênico que a igreja. Quando você sai daqui, eu venho quarta, quinta e sexta. Todo dia que eu saio, eu comprei o álcool líquido, borrifo em todas as cadeiras. Todas. Fora o pano que a gente passa no chão. Acho que está mais limpo que na minha casa. A gente não limpa, né? A gente limpa, mas poxa, na igreja passa o álcool, espirra álcool aqui, espirra álcool lá, espirra no microfone. Agora não tem desculpa. Não é na igreja que você vai pegar. Está indo trabalhar. Se você está indo trabalhar, você pode levar um alimento para alguém que está sofrendo. Ah, mas eu tenho medo, eu não quero ir. Tá bom, então traz que a gente leva. Mas traz. Só não leva mais por quê? Porque não tem também. Porque o que tem a gente está levando. A gente está fazendo. Tem que levar para eles. Como que eles fazem lá? Passa aqui na rua, aqui está cheio. E eles só querem comida. Se você falar assim, ó, toma um marmitex para você, o cara vai falar assim, obrigado. Poxa, mas você, ai, com medo. A igreja de Atos não teve medo. Lá no versículo 15, todos os que estavam sentados no sinédrio, fintando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Quando aqueles membros do concílio olharam para Estevão e ouviram a sua defesa, e viram o rosto dele como se fosse o rosto de anjo. Ou seja, refletia o Espírito Santo nele. A luz do Espírito Santo refletia em Estevão. Mas nada daquilo mudou o coração daqueles homens de pedra. O coração de pedra. Por isso que eu sempre falo, Senhor, tira o coração de pedra, porque sempre vai ter o coração de pedra, que não deixa a palavra entrar. Aqueles homens viram o rosto de Estevão, até falar assim, não tem nem como argumentar que ele está falando, aquilo é correto. Mas não, você não. Ou seja, o coração de pedra. Aqueles homens viram. Ou seja, se refletia a glória do Espírito Santo em Estevão, era resultado do quê? Da presença de Deus nele. Da presença de Deus. E não da presença da internet, da rede social. Da presença de Deus. Ah, mas eu estou buscando todo esse tempo, pastor, no meu quarto. Sim, você está cheio, agora precisa esvaziar. Você precisa transmitir isso para outras pessoas. Você precisa levar a essas pessoas. Porque tem pessoas com pânico lá fora, pessoas com medo, pessoas precisando ouvir a palavra. Você já se alimentou, você está cheio. Você esvazia, para você encher de novo e levar. E aí vai, ó, você recebe, enche, esvazia, recebe, enche, esvazia. Poxa, mas você só quer ficar cheio, uma hora você vai explodir. O que adianta? Tem uma coisa que
o Leonardo falou que falaram assim para ele, se você leva muito a sério a palavra de Deus, você leva muito a sério aquilo que Jesus falou. Ele falou assim, mas eu prefiro chegar no céu e falar assim, e Jesus falar assim para mim, poxa, você chegou aqui, porque você levou a sério aquilo que eu coloquei lá, nas suas mãos, do que saber que você foi para o inferno, porque você levou na brincadeira, porque você estava se divertindo. Ele falou, não, eu prefiro levar a sério aquilo que Jesus falou, mas chegar lá e Jesus falou assim, pois você está aqui, porque você levou a sério a minha palavra. Se você levar a sério a palavra de Deus, você vai chegar lá com fé. Confia nele. Confia no Espírito Santo. Ele é real, ele é verdadeiro. Não é uma parábola. Não é um conto de histórias. Não é uma história sem fim. Tem um fim. A história tem um fim. E esse fim é na Nova Jerusalém. Esse fim vai chegar para você, para mim. Mas a gente quer estar onde? Na Nova Jerusalém. Se você tivesse noção de como é o inferno, meu irmão, você estaria aí chorando na sua casa de joelhos, pedindo, sabe o que é arrependimento? Você não tem noção do que é aquilo. Não é divertimento não. Todo mundo acha, vai chegar lá, só vai ter festa. Não, vai ter sofrimento. Sabe qual que é o sofrimento? Pega o martelo, bate na sua mão. Sabe aquela dor lá? Você vai sentir no seu corpo inteiro. Mas pela eternidade. E você não vai ter comunhão com ninguém. Ou você acha que lá você vai conseguir ver? Não. Vai ser lá escuridão. Você vai arder no fogo. Você vai queimar. Você não vai ter contato com ninguém. Isso que eu estou falando pode triplicar, que é pior. Ah, você pôr no medo? Não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se fosse você, estaria aí, ó, com a sua carne tremendo. Sabe por quê? Porque você carece da glória de Deus. Você precisa dele. Sem ele você não é nada. Não fica ouvindo essas baboseiras, não. Sem ele você não é nada. Você precisa dele. Você necessita do Espírito Santo. Você necessita de Deus. Será que você tem noção? E será que você tem valor daquilo que ele está te dando? Pelo que vale a pena morrer? Pelo que vale a pena? Pela sua fortuna? Pelo seu carrão? Pela sua roupa? Ou não? Ou pela sua vida eterna? Mas pela vida eterna tem um preço. Ah, pastor, mas não é graça. É. Mas a graça precisa da fé. E a fé precisa de ação. Você precisa de ação. Uma vida no reino, não tem preço. Não tem preço a vida no reino. O Espírito Santo, ele vai evidenciar, justamente naquele momento de maior dificuldade. No maior momento de dificuldade, ele vai evidenciar na sua vida. Ele vai evidenciar. Mas você tem que confiar. Estevão confiava. Me levaram no Sinédrio, amém. Continuo falando. Continuo pregando. Não mudou o discurso, não. O que eu preguei para o povo, eu preguei para os fariseus. Vai ter que condenar ele. Não posso dar spoiler da próxima pregação. Domingo que vem a pastora Nádia vai falar sobre isso. Mas uma coisa eu posso dizer. Quando Estevão estava morrendo, falou assim: Senhor, não imputa a eles esse pecado, não. O cara está sendo apedrejado, cara. E mesmo assim ele se compadeceu daqueles. Porque ele sabe que eles necessitam da glória de Deus. Nós necessitamos da glória de Deus. Deus, ele nunca vai te abandonar. Nunca abandonou o seu povo. Nem lá no Egito.
Olha que Deus diz lá em Êxodo 3, no versículo 7. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, e é uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha aí, Deus não abandona o seu povo não. Ele disse: eu vi lá o sofrimento deles, eu estou vendo lá o clamor deles, e eu vou livrar eles. E Deus enviou para livrar. Deus enviou para livrar. Tanto que na fuga do Egito, Faraó ainda perseguiu aqueles homens. E Deus falou assim: não, abre o mar, passa pelo mar. Depois, engoliu todo o Faraó. Todo o exército de Faraó foi embora. Diante de Golias, Deus enviou Davi, um menino, mas era destemido. Ele falou: que gigante nada. Eu tenho um Deus vivo, vou ter medo de gigante. E ele não só jogou a pedrinha não, ele pegou a espada do gigante e pau, decapitou o queridão. Acabou o gigante. Ou seja, em meio à dificuldade, o Espírito Santo se evidencia, e o sobrenatural de Deus aparece. Aonde? Quando o povo mais precisava. O povo estava sofrendo, estava clamando. Deus apareceu, falou assim: não, vou lá livrar meu povo, porque eu ouvi o seu clamor. Deus não abandona, porque Ele tem o controle de tudo. Ele sabe a hora de aparecer. Ele sabe a hora que precisa manifestar o sobrenatural. Mas você tem que confiar. Você não confia? Para a gente encerrar, a igreja existe para mais nada do que atrair o que? Os homens a Cristo. E torná-los o que? Seus discípulos. A igreja só existe para quê? Para atrair os homens a Cristo, e não a igreja. E se nós não estamos fazendo isso, catedral, missão, sermão e até a própria Bíblia não serve para nada. É uma perda de tempo. Tudo isso é uma perda de tempo se você não vier a Cristo. Se não for para trazer você a Cristo e te tornar um Estevão, para que te serve isso? Está perdendo tempo. Tem que passar pela dificuldade. E eu te desafio, refaz a sua caminhada. Se precisar, se santifica de novo. Deseja o reino de novo. Sonhe os sonhos de Deus. Queira ir às nações. Queira ser o quê? Boca de Deus. Mas você tem que pedir perdão. Você tem que querer perdoar, aconselhar. Aquelas pessoas estão precisando de alguém para pregar, para aconselhar, para orar. Dedique-se novamente a viver o reino com intensidade. E anseia pelo Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio de internet, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Só vai ser cheio de informação. Mas quando vier a dificuldade, você vai correr. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, e a dificuldade vier, você vai permanecer. Amém? Fica de pé. O Espírito Santo tem que evidenciar em nossas vidas. Tem que haver uma evidência do Espírito Santo em nós. Fecha seus olhos.
Senhor, meu Deus e Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor foi com Estevão, meu Deus, venha ser conosco, meu Pai. Oh, meu Deus, aquela mesma fé de Estevão, meu Pai, que nós vamos ter aquela mesma fé, aquela mesma intrepidez, meu Pai, que nós vamos levar a sua palavra àqueles que estão sofrendo, meu Deus. Que o Senhor venha nos dar, meu Pai, o Teu Espírito Santo cheio de graça, meu Pai. E para quando viemos falar, nada vem impedir, meu Deus. E que mesmo se nos levarmos a autoridades, não devemos nos preocupar, porque o Senhor vai nos dizer na hora o que devemos falar. Assim como o Senhor fez com Estevão, meu Pai. Como o Senhor fez com aqueles homens no passado, ó Deus. Nos usa também, meu Pai, porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor não fez aquilo no passado somente para ficar registrado em um papel. Não, meu Deus, mas para nos inspirar a também realizar sinais e prodígios, meu Deus. Então o Espírito Santo nos usa, meu Pai. Usa, meu Deus, os seus jovens. Usa, meu Pai, a todos nós, meu Deus. Meu Deus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, meu Pai. O Senhor tem um domínio sobre toda a vida, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, oh, meu Deus, toma nossas vidas nesta manhã, neste domingo, meu Pai. Fala aos nossos corações, pelo que nós ouvimos hoje, meu Pai. Que o nosso coração venha estar aceso, com a chama da fé, a chama do Espírito, a chama, meu Deus, do Senhor, meu Pai, falando a nós, vá, ide e pregai o Evangelho. Oh, meu Deus, nos leva ao que estão sofrendo, meu Pai, porque tem muitos, não são poucos não, meu Pai, são muitos que estão sofrendo lá fora, Deus, mas nos usa, meu Pai, nos dê capacidade, Senhor. Oh, Espírito Santo, toca naqueles, meu Pai, que não estavam, meu Deus, caminhando contigo, meu Pai. Que eles venham refazer a sua caminhada com o Senhor, ó Deus. Oh, meu Pai, visita, Senhor Jesus, visita aqueles que estão em casa, meu Pai. Visita e acende a chama da fé, Senhor. Acende, meu Pai. E para que eles venham, Senhor, realizar a sua obra, meu Pai. Oh, meu Deus, que nós não venhamos apenas servir a mesa, meu Deus, mas que possamos também pregar, evangelizar, meu Deus. Oh, meu Pai, então vem, Espírito Santo, e nos dá, meu Deus, nos dá esse fogo, Espírito de Deus. Nos dá, meu Pai, eu te peço, Senhor. Perdoa, meu Pai. Perdoa, Senhor Jesus, as nossas falhas, meu Deus. Que o Senhor venha perdoar, meu Deus, as nossas falhas, meu Pai. Porque nós não somos nada, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, dependentes da Sua presença, dependentes, meu Pai, do Senhor, ó Deus. Então venha, meu Deus, nos ensinar a caminhar, meu Pai. Oh, Espírito Santo, vem nessa manhã, meu Pai. Invade a cada um, meu Deus. Invade a cada um, meu Pai, com o Teu Santo Espírito, ó Deus. E que o Senhor venha, meu Pai, levar o perdão, meu Deus. Levar o arrependimento, meu Pai, a essas pessoas, meu Deus. Leva, Espírito Santo. Leva a Tua graça a cada um, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.